Bom dia! É uma alegria muito grande podermos estar juntos mais uma vez pensando sobre a palavra de Deus. O estudo bíblico é algo de grande relevância para a vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, quando nós chegamos hoje no segundo domingo do mês de dezembro, dia da Bíblia para o povo evangélico brasileiro. Nós que pertencemos à Convenção Batista Brasileira, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. Eu tenho debatido com algumas pessoas a respeito de que tipo de igreja somos, se somos uma igreja neotestamentária ou uma igreja bíblica. E eu tenho afirmado que nós, como igreja de Cristo Jesus, devemos ser uma igreja bíblica. Afinal de contas, entenderemos o Novo Testamento quando olhamos e estudamos o Antigo Testamento. É muito importante pensarmos que do Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus nos fala do Redentor, nos mostra um caminho para nos aproximarmos de Deus, para estarmos juntos do Senhor, para vivenciarmos experiências tremendas com esse Deus que se fez como um de nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos em dezembro e algumas pessoas viram em alguns dos vídeos que eu preparei que parece que o espírito do Natal não está ficando mais só no mês de dezembro. As lojas, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, estavam já todas decoradas, em empregos provisórios, tudo pensando no Natal. E aí voltamos de novo. O Brasil é um país extremamente religioso. E Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Apesar de que em muitas festas, em muitas comemorações do Natal, Jesus está ficando do lado de fora. Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos direcionando nos momentos em que iremos passar juntos nesta manhã, refletindo a respeito de quem é Jesus. Obrigado, Pai de amor, pela tua bondade, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, pelo teu zelo. E agora nós te suplicamos, fala aos nossos corações, pelas pessoas que estarão sendo atingidas pela mensagem, que estarão ouvindo desta tua palavra nestes dias e nos dias que virão pela frente. Nos ensina, nos ajuda, nos conduza e que o teu Santo Espírito complete a tua mensagem em nossos corações, pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos próximos 3 domingos, estaremos pensando ou falando ou refletindo a respeito de quem é Jesus. Principalmente porque o Jesus do Natal nem sempre é o Jesus que a Bíblia está apresentando. Algumas situações, algumas coisas nos chamam a atenção e eu quero te convidar a um retorno à palavra. E como hoje é o dia da Bíblia, eu quero te chamar a ver o Jesus, o Cristo, o Jesus que a Bíblia me apresenta, o Jesus, a revelação. Vivemos num país dito cristão. E o cristianismo brasileiro, ou a religiosidade do povo brasileiro, tem um pouco de misticismo, tem um pouco de tradição. Então, e cada região tem uma maneira diferente de viver e de experimentar a sua religiosidade. Tivemos também no contexto brasileiro, protestante, evangélico, um crescimento assombroso, assustador do número de pessoas que hoje se auto-intitulam evangélicos. Ou alguns querem dizer somente, eu sou cristão. E aí cada congregação, cada igreja tem as suas características, tem algumas coisas que nos unem, tem outras que nos fazem diferentes, mas eu sempre digo assim, vamos nos juntar naquilo que nos une. Vamos estar juntos
naquilo que nos une. E eu entendo que a unidade do povo cristão está na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que eu quero te chamar a fazer uma caminhada na Bíblia, a palavra do Senhor, na revelação, naquilo que a Bíblia revela a respeito de quem é Jesus, o Cristo. Mas ainda, pensando na religiosidade do povo brasileiro, a Semana Chamada Santa, que coincide com a Páscoa judaica, é feriado no Brasil. E é momento em que as pessoas se reúnem, muitas vezes em família. Há momento em que pessoas deixam de comer carne numa forma de autopunição. Nós vamos ver pessoas pagando promessas dentro do contexto religioso evangélico. A Semana Chamada Santa é um momento de musical para lembrarmos da paixão de Cristo. O Brasil é cheio de feriados religiosos. Muitos desses feriados estão arraigados no contexto e na tradição cristã da nossa nação. E quando nós chegamos no Natal, eu quero te chamar a atenção. Natal não é a experiência do bom velhinho vestido de vermelho com um saco cheio de presente. Natal é a experiência do Cristo, que nasceu num lugar sujo, a manjedoura, num estábulo. Não tinha luzes, não tinha fogos de artifício, não tinha pisca-pisca, mas estava ali José e Maria, recebendo o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pense nisso quando você estiver celebrando o Natal. Falamos muito de trocas de presente. Lembre-se que no primeiro Natal, a primeira noite de Natal, eu e você ganhamos o maior presente que a humanidade pôde receber. Temos um Redentor, temos um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então vamos caminhar, porque existem perguntas que muitas vezes parecem incômodas. E eu lembro que antigamente, quando se fazia recenseamento religioso, recenseamento nos impactos evangelísticos, havia um formulário em que a primeira pergunta era: quem é Jesus para você? E aí eu sou apaixonado pelos meus netos, e eu peguei o Eduardo, meu neto caçula, e virei para ele, o mais novinho, e falei assim: Eduardo, quem é Jesus para você? E ele olhou assim nos meus olhos e numa atitude quase que repreensão a mim, como dizendo assim: poxa, você é tão grande e não sabe quem é Jesus? Ele vira: Jesus é Deus, é claro que Jesus é Deus. E aí eu continuei perguntando: o que Jesus fez por você? Ele disse: Jesus morreu na cruz para me salvar. Só que quando a gente começa a pensar nessas perguntas, que muitas vezes parecem um pouco incômodas, quem realmente é Jesus Cristo para você? O que Jesus fez e o que Jesus ainda pode fazer por você, por cada um de nós? Será que necessitamos realmente de Jesus? Que tipo de relacionamento, que tipo de compromisso podemos ter com Jesus, o Cristo? E essa pergunta já incomodava no período em que Jesus esteve entre nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 16, o próprio Jesus, vou ler o texto bíblico, é melhor. Mateus capítulo 16, 13 a 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos aqui a primeira declaração de fé entre os apóstolos. Para seguir a Cristo, para ser discípulo de Cristo, para ser discípulo de Jesus o Cristo, precisamos de uma definição de quem é Jesus.
E quem é Jesus muitas vezes vem dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, das nossas crenças, das nossas tradições. E eu quero te convidar a abrir mão de tudo isso e partirmos para a Bíblia, a palavra de Deus. E na Bíblia, a palavra de Deus, encontrarmos quem é Jesus, o Cristo. O Cristo prometido está presente no Antigo Testamento. Por isso, a minha ênfase. Nós precisamos ser cristãos e pertencermos à igreja do Senhor Jesus Cristo, que deve ser uma igreja que seja bíblica. Quando a gente chega lá no Gênesis, na experiência que, na minha opinião, se transformou na desgraça da humanidade, nós nos deparamos com o que a teologia chama de proto-evangelho. Ali, ainda, Deus falando com o homem e a mulher diante do pecado que trouxe tanta desgraça para a humanidade. Deus vira para eles e diz, porém, vira para a serpente e diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, ali no proto-evangelho, não está descendentes, está falando de descendente, de uma pessoa, do Cristo. Mas aí a gente poderia continuar caminhando ainda no livro de Gênesis, e Deus chama a Abraão para ser portador de uma mensagem, para ser pai de uma nação que tinha a responsabilidade de apresentar Deus para o mundo. Então, da descendência de Abraão viria o povo de Deus. O povo de Deus no sentido daquele povo que é escolhido pelo Senhor para ser instrumento de bênção para toda a humanidade. Abraão e Sara não tinham filhos. E já na velhice, Deus cumpre a promessa e Deus dá descendência a Sara e a Abraão. E nasce Isaac. Quando Isaac está deixando a infância e já ali na pré-adolescência, Deus pede Isaac em sacrifício. Abraão, temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Eu não vou entrar aqui no mérito de que se Abraão tinha uma expectativa de que Deus poderia ressuscitar Isaac, mas Abraão confiava de forma plena e total no Senhor. Então Deus pediu, Abraão disse, estou dentro, vou obedecer. E aí então, quando Abraão está subindo o monte, está lá no livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz assim: Isaac, vendo tudo aquilo pronto para oferecer um holocausto, oferecer um sacrifício a Deus, Isaac diz a seu pai: meu pai. Abraão responde: sim, meu filho. Isaac pergunta: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão prontamente responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Lembra? Tem música com Deus proverá e tem tantas coisas que está sempre falando. Deus há de prover. Deus é o provedor. E Deus ali teve a providência. E você depois pode ir lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, e ver que história linda da providência e do cuidado do Senhor, e da prontidão e da obediência de Abraão. No livro de Êxodo, nós temos a celebração da Páscoa. A Páscoa dos judeus, a primeira Páscoa, foi um dia de glória para o povo de Deus, foi um dia de alegria para o povo de Deus, mas também foi um dia de muita tristeza para aqueles que moravam ali no Egito. E então Deus manda que o seu povo escolhesse um animal que fosse macho, de 1 ano, sem defeitos. E eu enfatizo sem defeitos, por quê? Porque para Deus deveria ser oferecido aqui algo que fosse o primeiro, a primeira colheita, o dízimo da primeira colheita. Para Deus é excelência, Ele espera que estejamos oferecendo para Ele excelência. E aí então, o sangue do Cordeiro é a marca
que traz salvação. O sangue do Cordeiro é a marca que traz libertação. O sangue do Cordeiro, nos umbrais das portas do povo de Deus, fez com que na casa do povo de Deus houvesse a alegria. Então, o Cordeiro já é um prenúncio do Cristo crucificado. Então eu já encontro a Bíblia me falando a respeito de Jesus. Então eu posso afirmar que o tema central da Bíblia, como palavra de Deus, é Jesus, o Cristo. Então não dá para a gente fugir desse tema central que é Jesus, o Cristo, na palavra do Senhor. E aí eu posso caminhar, né? Afinal de contas, eu digo que para entendermos o Novo Testamento, eu preciso do Antigo Testamento. E aí como é que eu vou ver uma resposta a respeito do Cordeiro de Deus no Novo Testamento? João capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus, o Cristo. O apóstolo Pedro também, pensando a respeito de Jesus sendo o Cordeiro e demonstrando que da mesma forma que no Egito, quando foi instituída a Páscoa, o sangue que estava marcando as portas do povo de Deus e trouxe libertação e alegria ao povo de Deus, esse sangue agora não marca as portas, esse sangue agora é o que traz remissão para o meu pecado, para o seu pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, não só que tira o pecado do mundo, mas que levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Diz assim, Pedro diz dessa forma na sua carta: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em favor de vocês, em favor de nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Então, o Cordeiro de Deus é Cristo Jesus. Então, a revelação do Antigo Testamento, do Cordeiro, da expectativa, da esperança, se manifesta em Cristo Jesus. Então eu começo com o Cordeiro no livro de Gênesis, o Cordeiro de Deus, e vou ver o Cordeiro de Deus no livro do Apocalipse, a revelação, quando o apóstolo João, vendo Jesus, ou vendo as coisas referente ao final, ao novo céu, à nova terra, ele diz assim: vi no céu outro sinal. E aí diz que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Apocalipse capítulo 15, versículos de 1 a 4. No livro de Apocalipse, pelo menos umas 30 vezes é citado a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que João fala que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo como Cordeiro Pascual que simbolizava o Cristo que haveria de vir e levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, segundo o profeta Isaías. Então, quando a gente começa a olhar para a Bíblia e ver Jesus, o Cristo, como revelação de Deus, Jesus, o Cristo, como o tema central da palavra de Deus, os profetas apresentaram a Jesus Cristo como Redentor, Senhor e Salvador. Os salmos, os livros poéticos fazem uma referência a Jesus, o Cristo. E aí, então, quando a gente vai caminhando em tudo isso,
precisamos voltar o nosso coração, a nossa paixão para a Bíblia como palavra do Senhor, como a Bíblia como um todo, e não ficarmos pegando versículos isolados como gritos de guerra. Precisamos meditar na palavra do Senhor, estudar na palavra de Deus e encontrarmos nela refrigério, encontrarmos nela sabedoria e principalmente aprendermos mais e mais a respeito de Jesus, o Cristo. Nós temos o livro do profeta Isaías. Em Isaías nós encontramos a promessa tremenda, clara, a respeito de Jesus, o Salvador. Em Isaías capítulo 7, verso 14, nós podemos ler: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando eu vou ler Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, em que há o anúncio também do nascimento de Jesus, diz assim, fazendo uma referência ao livro do profeta Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando a gente vai para Isaías capítulo 9, verso 6, que é um texto que vai ser repetido em várias mensagens durante o mês de dezembro, que diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, a Bíblia está me apresentando Jesus. Mas, às vezes, é muito interessante a gente pedir às pessoas o seu cartão de visita, o seu currículo, ou como você se apresenta. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade porque a pessoa me pergunta: quem é você? Eu digo: eu sou Cláudio Eduardo, marido da Meire, pai de Luciane e Lidiane, avô do Leônidas, do Arthur e do Eduardo. Para mim, isso é importante, é significativo. Mas às vezes as pessoas querem saber o que eu fiz, o que eu faço, qual curso que eu possuo. Mas, então, a apresentação é como a pessoa se vê. O que me dá prazer, muito prazer, é da família que Deus me deu. Mas eu tenho uma formação teológica, eu tenho uma formação superior, eu tenho formação técnica, mas é a forma como você se apresenta. Então eu quero te chamar ainda a fazermos uma caminhada em como Jesus se apresentou na sua época, quando ele esteve aqui entre nós. E aí eu vou começar com o texto áureo da Bíblia, da apresentação de Jesus, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em João 3,16, vocês sabem como Jesus está se apresentando? Como o Filho unigênito do Pai eterno. Jesus se apresenta como o Filho unigênito. Mas aí a gente continua caminhando na Bíblia e Jesus, na sua apresentação, Jesus se apresenta de maneira que as pessoas consigam entender. E Jesus usa muitas metáforas para que as pessoas entendam quem ele é. Mas Jesus não está dizendo quem ele é só como Filho de Deus, mas qual tem sido também a sua missão. E aí, quando a gente vai lá no capítulo 6, Jesus está dando a instrução, Jesus está falando. Então, no capítulo 6, no verso 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo, a sua fome espiritual, o seu vazio espiritual é preenchido com a pessoa dele, com a pessoa de Jesus, o Cristo. Em outro momento, no capítulo 8, verso 12 ainda, do Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, se você está andando nas trevas, e trevas não significa só escuridão, as
Trevas, no contexto bíblico, está dizendo que você está sem direção, que você está perdido, que você está sem caminho, ou como lá em Mateus diz que a humanidade estava parecendo como ovelhas desgarradas, que não tem um pastor para dirigir. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em outro momento ainda, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E aí, quando Jesus se apresenta como porta das ovelhas, Jesus está declarando que ele é o bom pastor. João capítulo 10, de 7 a 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não significa que nós, pastores, hoje sejamos maus pastores, mas Jesus está se apresentando como supremo pastor, aquele que haveria de entregar a sua vida na proteção das suas ovelhas. Quando Jesus se apresenta como bom pastor, ele está falando de pessoas que são pastores, são pessoas que conhecem o mundo rural, e as pessoas que sabem que vêm os lobos, vêm as feras, vêm os ladrões, querendo destruir, querendo roubar as ovelhas. Mas Jesus é a proteção, Jesus é o bom pastor, é aquele que protege as suas ovelhas com a sua própria vida. Em um outro momento, Jesus chega para Marta e Maria, que estão passando a tristeza da morte de Lázaro, que estão sofrendo, que estão vivendo uma experiência de luto. E Jesus diz: eu sou ressurreição e vida. Jesus está dizendo: isso tudo que está aqui no mundo é passageiro, porque nós iremos ressuscitar e ressuscitaremos para a vida eterna, para a vida que há abundância. João capítulo 11, versículos 25 e 26. E eu acho lindo quando Jesus vira para aquelas duas irmãs e diz assim: vocês creem nisso? Vocês creem que eu sou a ressurreição e a vida? E eu às vezes pergunto a você, a mim mesmo: será que no meu proceder, na minha caminhada, eu estou crendo que Jesus é o Cristo, e que Jesus, o Cristo, é ressurreição e vida, e quem crer nele também não morrerá eternamente, mas tem a promessa da vida eterna? Jesus é questionado pelos seus discípulos a respeito de qual o caminho para o céu, qual é a direção, para onde se deve ir, ou de que maneira se deve proceder, né? E quem faz essa pergunta é Tomé a Jesus, porque Jesus está dizendo: vocês sabem qual é o caminho, então não fiquem com o coração aflito, vocês já sabem qual é a direção. E aí Tomé vira: pô, Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que a gente pode saber qual é o caminho? E aí Jesus dá aquela resposta que nós recitamos o tempo inteiro. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas Jesus não diz só que é caminho, verdade e vida. Jesus ali se mostra como um único caminho, porque ninguém vai a Deus, ninguém tem acesso a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Continuando na nossa caminhada, continuando na visão de quem é Jesus, de quem é o Cristo, o próprio Jesus também se apresenta como a videira. Era um povo rural. Jesus não são os ramos, Jesus não é o galho. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ou seja, a videira é quem dá vida, para que nós que somos os ramos estejamos produzindo fruto. Aí poderíamos ficar só nos evangelhos, mas quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, na experiência de Paulo, na estrada de Damasco, Paulo faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde a Paulo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, Jesus traz uma identificação no relacionamento dele com Paulo. Jesus mostra: estou aqui, você tem me perseguido, e agora você será o meu discípulo, você também será meu apóstolo, você vai fazer diferença no mundo. João, quando é convidado por Deus, na pessoa de Jesus, para ter a revelação do Apocalipse, João, quando vê aquilo tudo, traz medo, traz uma agonia no coração, e ele diz que caiu aos pés
da grandeza do Cristo. E aí é tão linda essa passagem, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Cartão de visita de Jesus. Poderíamos continuar esse dia todo abrindo a Bíblia, folheando a Bíblia e mostrando para você como Jesus está se apresentando. E como Jesus está se apresentando a mim e a você através da sua palavra. Mas ainda, caminhando já para finalizarmos esse estudo de hoje, como Jesus foi visto por algumas pessoas. No dia da crucificação, houve trevas, terremoto, mortos ressuscitaram. Deve ter sido assim um estrondo tremendo, algo poderosíssimo, trazendo medo, trazendo agonia. O centurião romano que estava ali ao pé da cruz, ao ver aquela situação, ele vira e diz assim: certamente este homem era justo. Mateus diz: certamente este homem era o Filho de Deus. Ou seja, na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, nós temos o testemunho de alguém que não pertencia ao povo de Deus, mas com todo aquele estrondo consegue dizer: este homem é justo, este homem é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Filipenses, ele me apresenta o Jesus que se esvaziou. Esvaziou-se de si mesmo, esvaziou do seu poder, esvaziou-se da sua glória para se fazer como um de nós. O Jesus humilhado, que é exaltado em Cristo. E como diz lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que eu vou ler só os últimos versículos, que diz assim, que o Jesus que foi humilhado, o Jesus que se esvaziou, o Jesus obediente, o Jesus crucificado, é o Jesus exaltado, que todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra haverão de se dobrar, e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí, saindo de Paulo, eu caminho um pouco mais, e o autor de Hebreus apresenta Jesus de uma forma tremenda. A abertura, ou cartão de visita do livro de Hebreus diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras ao nosso antepassado por meio dos profetas, mas nestes dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É assim que o autor de Hebreus nos apresenta Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 16, faça essa leitura, veja quem é esse Jesus, busque uma experiência tremenda com esse Jesus. João, o discípulo amado, nas suas cartas gerais, quando ele vai apresentar a Jesus, ele apresenta Jesus como intercessor. Ele apresenta Jesus como nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o intercessor, o nosso advogado, junto ao Pai, é Jesus Cristo, o justo que veio entre nós e nos justificou com os seus pecados. Agora, quando nós caminhamos com alguém,
nós aprendemos a conhecer as pessoas. Jó, inclusive, depois da sua experiência de tristeza, mas que se transformou em alegria, ele vira para Deus e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu estou vivendo a experiência tremenda com você. Então, a respeito de Deus, a respeito dessa intimidade com Deus, a mesma coisa é Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são um. E nós vemos na unidade da Trindade Divina a oportunidade de uma experiência pessoal e tremenda com esse Deus que é poderosíssimo. Então, a pergunta não é quem é o Jesus que a Bíblia apresenta, não é o Jesus que eu estou pregando para você, não é o Jesus que as pessoas falam, mas é o Jesus que te convida a caminhar dia a dia junto com Ele. Quem é Jesus para você? Mas quem é esse Jesus para você? Não é uma resposta genérica. Jesus é tudo. Jesus é o meu Salvador. É experiência pessoal. Quem é Jesus para você? Para a mulher samaritana, Jesus é a água da vida. Para João, Jesus é o intercessor, Jesus é o advogado, Jesus é aquele que assume a sua defesa. O próprio Jesus, para Pedro, ele se apresenta como uma expressão de amor. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Está lá no Evangelho de João, no último capítulo. Como é que está a sua experiência pessoal com Jesus? Nós só conhecemos a alguém quando nos dispomos a caminhar plenamente com essa pessoa, porque senão estaremos conhecendo apenas em parte. E Jesus, na sua revelação, o Jesus revelado na Bíblia, do mesmo jeito que ele conhece os nossos corações, conhece o nosso pensamento, ele se abriu para que você o conheça de forma completa. O Jesus Salvador, muitas vezes nós nos referimos a Jesus pelo que ele fez. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado e pelos seus pecados. Então nós olhamos para o Jesus Salvador, mas nós precisamos não só ficarmos no passado, olhando lá para trás, porque Jesus continua fazendo, continua trabalhando, continua agindo também hoje. Então, além de Jesus Salvador, busque uma experiência real com Jesus Senhor. Deixe que Jesus dirija, conduza a sua vida. Que necessidade nós temos de Jesus o Cristo? Sem Ele, não entenderemos o que significa a verdadeira esperança e a plena felicidade. O mundo anda perdido, anda desesperado, há uma agonia tremenda, mas nós podemos caminhar na esperança. E a esperança, segundo a própria palavra, não nos desaponta, porque a nossa esperança não são em coisas supérfluas ou passageiras. A nossa esperança está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa esperança está na ressurreição e a vida, no Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou primeiro, como primícia de todas as coisas, para que um dia possamos ressuscitar e vivermos plenamente e eternamente com Ele na glória. E a última pergunta que eu fiz no início: que tipo de relacionamento e compromisso podemos ter com Cristo? O único tipo de relacionamento que Cristo espera que tenhamos com Ele é de plena intimidade em obediência. Vocês serão meus amigos, é o que Jesus diz lá no Evangelho de João, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então Jesus é o meu amigo, Jesus quer ser o seu amigo. E o amigo não é aquele apenas que diz aquilo que eu gosto de ouvir. O amigo de verdade é aquele que está com o seu coração aberto a me ouvir, mas também está pronto a me dizer o que eu preciso ouvir. E muitas vezes o que precisamos ouvir dos nossos amigos não são coisas boas, porque os nossos amigos de verdade querem o melhor para a minha vida, para a sua vida. Então,
que neste dia, que na sua caminhada de vida, você busque um relacionamento de obediência, de pleno compromisso e intimidade com o Senhor, com uma disposição diária de caminhar com Cristo, obedecendo a Ele e fazendo o teu querer, o querer dele em nossas vidas. E que, como o apóstolo Paulo disse, e que deve ser essa também a nossa escolha. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo, Ele, o Senhor, vive em mim. Que Cristo possa estar vivendo plenamente na sua vida. Abra espaço para isso, abra espaço para o Cristo revelado na palavra, seu Cristo real e presente na sua vida, no seu dia a dia. Amém? Eu quero ainda orar com você. Se você tiver perguntas, tiver dúvidas, você pode deixar no chat. Será um prazer tentarmos responder. E se eu não souber responder, eu digo, quando chegarmos lá no céu, a gente pergunta para Jesus, que Ele vai responder para a gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai de amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, pois é na Tua presença que queremos nos colocar neste dia. É na Tua presença que colocamos as nossas vidas neste dia. E que se há alguém ainda que não tenha Jesus como amigo fiel, como amigo perfeito, que este dia seja um dia de encontro, seja um dia de entrega, seja um dia de submissão ao Senhor. Nós confiamos em Ti. E te oramos no nome que é sobre todo nome, o nome que foi exaltado e que deverá ser exaltado em todos os momentos da nossa vida. No nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, Jesus.